Já viram uma tempestade ser confundida com uma brisa suave, um céu calmo ser confundido com fraqueza, até que os trovões começam e a terra treme debaixo dos seus pés? Foi isso que fizeram com você. Eles viram o seu silêncio, a sua paciência, a sua paz, e confundiram isso com passividade. Eles acreditaram que a sua calma significava que você nunca iria embora, que você sempre estaria lá, sempre perdoando, sempre cedendo. Mas o que eles não perceberam é que sua calma não era fraqueza, era contenção, era poder sob controle, era amor com limites. E agora, enquanto você se afasta sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, sem o encerramento que eles pensavam que teriam, eles estão começando a entender a verdade. As pessoas mais silenciosas deixam os ecos mais altos. Eles achavam que seu silêncio era rendição. Eles se esqueceram. O silêncio é onde nascem as tempestades mais fortes, em um mundo que glorifica o barulho, o drama e a reação. Sua paz era revolucionária em seu relacionamento. Você não era aquele que gritava. Você era aquele que ouvia. Você não era aquele que implorava. Você era aquele que mantinha o espaço. Mas eles interpretaram sua quietude como submissão. Eles confundiram o fato de você ter ficado como prova de que nunca iria embora. E agora, eles estão aprendendo como é a verdadeira ausência. Agora eles estão sentados após a sua saída, revivendo cada momento em que te rejeitaram, cada vez que ignoraram a dor silenciosa nos seus olhos, pensando que tinham para sempre. Mas o para sempre saiu do prédio e não bateu a porta. Fechou-a gentilmente, com firmeza, sem pedir desculpas. Imagina um farol erguendo-se alto em meio às tempestades mais escuras, constante, inabalável, brilhando com uma força silenciosa. Ele não persegue os navios, não grita por atenção, simplesmente brilha. Era assim que você era. E quando os navios não deram valor à sua luz e se afastaram, não perceberam o quanto ficariam perdidos na sua ausência. Essa luz não era fraqueza, era graça. Era amor que nunca precisou gritar para ser real, mas o amor, por mais profundo que seja, não pode prosperar onde não é respeitado. Você deu calor a eles, você deu abrigo a eles. Você deu sua calma a eles e eles confundiram isso com um lugar onde podiam pisar. Mas aqui está a reviravolta. Você não foi embora com raiva. Você não foi embora para provar nada. Você foi embora porque finalmente viu a verdade. Eles não estavam ouvindo, não estavam mudando. E a paz nunca deveria ter que implorar para ser vista. Agora eles estão enfrentando o silêncio que pensavam que queriam. Estão acordando em um mundo que não tem mais a sua presença. E é mais frio do que imaginavam, porque a sua calma não era vazio, era tudo. E sem ela, eles ficaram com o caos que criaram. Você não está destruído. Você está se levantando. Cada passo que você dá, longe do que te machucou, é um passo de volta ao seu próprio poder. E agora, enquanto eles rolam a tela do celular, esperando por uma mensagem que não vai chegar, enquanto repetem suas últimas palavras sem parar, imaginando se você vai voltar, eles estão sentindo o que nunca esperavam sentir. Arrependimento profundo, doloroso, que sacode a alma. Porque você não era apenas mais uma pessoa. Você era aquele que ficou quando os outros fugiram. Aquele que deu paz em um mundo cheio de barulho. Aquele que escolheu o amor com intenção. E agora eles estão percebendo que nada nem ninguém pode preencher o espaço que você ocupava. Eles achavam que sua calma significava que você era fraco. Agora estão aprendendo que sua calma era a tempestade que mudou tudo. Olha no espelho. Esse é o teu maior aliado. A pessoa que te olha de volta não é alguém que espera por validação, que precisa perseguir, que implora para ser compreendida. Tu és a lição. Aquele que se afastou não para punir, mas para proteger a tua paz. Tu não precisas deles para ser completo.
Suas cicatrizes são a prova de que você sobreviveu. Seu silêncio vai ecoar mais alto do que as desculpas deles. Este é o seu momento de recuperar tudo. Eles te subestimaram. Deixe que isso seja o fardo deles. Porque, enquanto eles ainda estão se perguntando se você vai voltar, você está construindo uma vida tão bonita, tão plena, tão inegavelmente forte que eles mal vão te reconhecer. E esse é o teu poder. Já chega. Recupera o teu poder. Eles foram embora, mas tu continuas de pé. E agora é o teu silêncio que fala a verdade mais alta de todas. Tu nunca foste fraco. Tu sempre foste forte. Eles não conseguiram entender até que fosse tarde demais. Essa afirmação é um lembrete de que seu silêncio não foi rendição. Foi força disfarçada. E agora é sua hora de se levantar. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha calma nunca foi fraqueza. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder. E se essa mensagem tocou algo profundo em você, mostre seu amor curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Estamos colocando nosso coração na criação de conteúdo que ajuda você a se curar, crescer e se tornar mais forte do que nunca. Vamos começar. Número 1. A tempestade silenciosa que eles nunca viram chegando. Você já observou o céu logo antes de uma tempestade? Ele fica parado, quieto. Não há trovões, nem relâmpagos, apenas um silêncio assustador que faz sua pele arrepiar. Esse é o tipo de silêncio que as pessoas sempre subestimam. E é exatamente isso que você era na vida delas. O silêncio antes de tudo mudar. Você não gritou, não implorou, não fez cena. Você estava calmo, sereno e presente. Mas eles interpretaram sua calma como fraqueza. Eles viram seu amor constante, seu apoio inabalável, sua paciência gentil e presumiram que isso significava que você nunca iria embora, que sempre estaria lá, não importa o quanto eles te tratassem mal. O que eles nunca perceberam foi que as pessoas mais calmas carregam as tempestades mais violentas dentro de si. E quando essa tempestade finalmente se move, ela não grita. Ela destrói a ilusão de que eles alguma vez tiveram controle. Eles temiam o furacão, mas esqueceram o silêncio que vem antes dele. No relacionamento, você era a força estabilizadora, o coração firme, aquele que ouvia, que ficava, que aparecia quando era importante. Eles achavam que sua falta de drama era indiferença, que seu autocontrole era fraqueza. Mas a verdade é que o amor que não exige atenção é o mais raro. Você era o abrigo que eles não perceberam que precisavam até que ele se foi. Agora que você se foi sem bater portas ou queimar pontes, eles não sabem o que fazer com o silêncio que você deixou para trás. Eles esperavam um colapso, não uma ruptura. Eles esperavam uma perseguição, não distância. Eles esperavam uma tempestade feita de caos, mas receberam uma feita de ausência. Imagina uma montanha parada há séculos, imóvel, pacífica. Mas, sob sua superfície, a pressão se acumula com o tempo, invisível, silenciosa. Então, um dia, ela entra em erupção, não para destruir, mas para liberar tudo o que guardava dentro de si. Foi isso que sua partida representou. Não foi vingança, nem rancor, apenas o resultado inevitável de ter sido subestimado muitas vezes. Você não explodiu de raiva. Você desapareceu em paz. E agora eles ficaram parados, se perguntando como perderam algo que nunca acreditaram que poderiam perder. Essa é a ironia do comportamento humano. Não valorizamos o sol até ficarmos presos na escuridão. Consideramos as águas calmas algo natural até nos afogarmos nas ondas. Eles achavam que poderiam fazer melhor. Achavam que sua presença discreta era substituível. Mas agora o mundo deles parece mais barulhento sem você, e não no bom sentido. O silêncio não é mais tranquilo. É ensurdecedor. Isso os lembra do que perderam. E essa é a parte mais assustadora. Você não precisava gritar para ser ouvido.
Sua ausência fala mais alto do que qualquer confronto jamais poderia. As tempestades mais poderosas não se anunciam com trovões. Elas simplesmente chegam. Essa é a tua força, inesperada, sem remorso, inesquecível, e está abalando os alicerces sobre os quais eles construíram suas vidas. Eles podem tentar se distrair, podem fingir que seguiram em frente, mas a verdade sempre os alcança. A verdade de que tu eras quem mantinha tudo unido, quem carregava o peso emocional, quem continuava aparecendo mesmo quando eles não mereciam. Mas aqui está o que mais importa. Você não foi embora para fazê-lo se arrepender. Você foi embora para recuperar sua paz. Você percebeu que ficar significava encolher-se, que seu silêncio havia se transformado em repressão. E isso não é amor, isso é destruição lenta. Então você foi embora, não para provar nada, mas porque sua alma finalmente sussurrou: é hora. E agora você está se tornando a pessoa que eles nunca viram de verdade. A versão de você que não pede mais desculpas por ser calma, por ser gentil, por ser inteira. Deixe-os sentir a tempestade que nunca viram chegando. Deixe-os sentar no silêncio que antes consideravam garantido. Porque você não é um fantasma assombrando a memória deles. Você é uma força, lembrando-os de que nem todas as tempestades são violentas. Algumas simplesmente vão embora e mudam tudo em seu caminho. A verdade é que eles não te perderam quando você foi embora. Eles te perderam muito antes, quando escolheram ignorar a tempestade que se formava por trás da sua quietude. E agora que a tempestade passou, você está do outro lado, clara, focada, livre. Você já chorou o suficiente. Já esperou o suficiente. Esta é a sua época de se tornar você mesma. A sua calma não era fraqueza, era sabedoria, era força. Usar uma voz suave não foi fraqueza, foi fogo, foi aprender a respirar antes de queimar. E agora que você foi embora sem dizer nada, sem implorar por um encerramento, sem olhar para trás, eles finalmente veem quem você é. Aquele que trouxe paz, que ficou quando foi difícil, que amou sem limites e que foi embora sem precisar provar nada. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu era calma, não fraca. Escreve isso nos comentários para reivindicar sua força. E se essa mensagem mexeu com você, se te ajudou a se sentir visto, curte o vídeo e inscreve-te no canal. Estamos aqui para trazer lições reais e transformadoras que te ajudem a recuperar seu poder, reconstruir sua autoestima e se tornar mais forte do que nunca. Vamos para o número 2. Quando a âncora se afasta, você já viu um barco à deriva depois que a âncora é levantada? No começo, ele se move suavemente, livremente, quase feliz, inconsciente. Mas logo as ondas o levam para longe de onde começou, descontrolado, perdido, exposto a tudo do que antes se sentia protegido. Foi isso que aconteceu quando você se afastou. Você era a âncora, aquele que mantinha as coisas estáveis, firmes, reais naquele relacionamento. Seu amor não era barulhento, era estabilizador. Eles não o sentiam como fogos de artifício. Eles o sentiam como a gravidade, sempre presente, sempre mantendo-os no lugar. E é exatamente por isso que nunca pensaram que ele desapareceria. Não confunda quietude com insignificância. Às vezes, o que mantém tudo junto é o que menos se move. Eles achavam que você ficava porque precisava deles, mas, na verdade, você ficava porque acreditava na conexão. Você ficou porque viu potencial, enquanto eles viam conveniência. Você ficou porque estava construindo algo real, enquanto eles estavam ocupados se apoiando no que achavam que sempre estaria lá. Mas o amor não é um peso unilateral, e você não nasceu para carregar o que eles se recusaram a equilibrar. Então, quando você levantou sua âncora silenciosamente, com dignidade, eles não perceberam que a tempestade já havia começado. Sua presença
nunca foi para ser vista, mas para ser sentida. Você não os inundou com lembretes constantes. Você foi sutil, como o peso sob o caos deles que os impedia de flutuar para o arrependimento. Mas aqui está a questão. Âncoras podem ser silenciosas, mas quando elas se vão, tudo se move. E agora, eles estão à deriva. Eles podem não admitir, mas estão sentindo isso. Aquele vazio quando estendem a mão e não te encontram mais. Aquela inquietação quando ninguém oferece o tipo de paz que você oferecia. Aquela súbita percepção de que liberdade emocional não é o mesmo que estar desamarrado. Imagina uma árvore no meio de um campo, sem cercas, sem barreiras, apenas raízes, profundas, fortes, invisíveis. O vento pode soprar, as tempestades podem rugir, mas ela não se move. É isso que você era para eles. Não uma parede, não uma corrente, mas um sistema de raízes que silenciosamente mantinha a estrutura do relacionamento unida. E como a maioria das raízes, eles nunca olharam para baixo o suficiente para perceber sua profundidade até que você se foi e tudo começou a desmoronar desde a base. Eles achavam que o relacionamento era estável por causa deles. Acreditavam que eram eles que definiam o rumo, que conduziam o barco, que tomavam as decisões, mas nunca perceberam quem era que mantinha o barco no lugar. Você não precisava de reconhecimento, não precisava de elogios. Você só queria parceria e, em troca, foi dado como garantido. Mas agora tudo mudou. Você não está mais mantendo-os com os pés no chão, não está mais absorvendo suas tempestades. Você cortou a corda que ligava seu valor ao reconhecimento deles. E embora eles ainda possam estar sorrindo em público, fingindo que nada aconteceu, eles estão à deriva emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, procurando por algo que não sabiam que precisavam até que se foi. Você. É isso que acontece quando a âncora se afasta. Não é barulhento, não é violento, não é caótico, é silencioso, certo e irreversível. E o que fica para trás nem sempre é arrependimento. No início é confusão, confusão que lentamente se transforma em medo. Então, esse medo se torna reflexão, e essa reflexão se transforma na verdade mais assombrosa. Eles estavam seguros por causa de você, não por causa da situação, não por causa das distrações, mas por causa do seu amor, da sua paciência, da sua lealdade. Mas você não foi embora para magoá-los. Você não foi embora para provar nada. Você foi embora porque finalmente percebeu o que eles se recusavam a ver. O relacionamento não tinha âncora se dependesse apenas da sua força. E você não está aqui para carregar alguém que fica fazendo buracos no barco. Agora você está construindo sua própria base, se firmando em seu próprio valor, sem esperar mais que alguém perceba o que deveria ter sido honrado desde o início. Você não é mais uma âncora para a tempestade de outra pessoa. Você é a bússola para sua própria paz. E quanto mais você se afasta deles, mais claro tudo fica. Eles podem tentar encontrar alguém novo, podem tentar substituir a calma que você trouxe. Mas a paz não é um produto, é uma pessoa. E a tua ausência será o momento em que eles perceberão que não eram apenas amados. Eles eram acolhidos. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu era a âncora deles, não o fardo deles. Estamos aqui criando conteúdo que não fala apenas da tua dor, mas do teu poder. A tua cura começa com a tua escolha de te levantar. Vamos passar para o número 3. A paz que puniu o orgulho deles. Você já se sentou em frente a alguém que confundiu sua gentileza com fraqueza? Observe-o sorrir com arrogância silenciosa, convencidos de que te entenderam, certos de que você nunca iria embora. É isso que o orgulho faz. Ele cega as pessoas. Ele faz com que acreditem que podem pegar e pegar, nunca dar, e você ainda assim ficará. Eles confundiram sua paz com passividade, sua graça com carência, sua paciência
com medo de perdê-los. Mas o que eles não sabiam é que a paz, quando testada por tempo suficiente, não explode. Ela evapora. E quando se vai, não faz barulho. Ela deixa um silêncio que dói mais do que qualquer grito jamais poderia. Esse silêncio, esse vazio, é com o que o orgulho deles agora tem que conviver. Porque a paz que você uma vez deu de graça, agora se tornou a própria coisa que os castiga. Algumas feridas não são barulhentas. São espaços silenciosos, onde antes havia calor no relacionamento. Você era a calma no caos deles. Aquele que acalmava as brigas, que suavizava as arestas, que mantinha a conexão viva, mesmo quando parecia unilateral. Você não jogava jogos, não manipulava. Você apenas amava com intenção. E esse tipo de paz é raro. Mas eles não sabiam como lidar com isso. Eles confundiram isso com dependência. Eles pensaram que, se não estavam brigando por você, não tinham força para te deixar. E foi aí que o orgulho deles se tornou sua ruína. Porque o orgulho não reconhece o valor até ser substituído pelo silêncio. Até que o refúgio emocional que você construiu desapareça. E eles fiquem sentados em meio ao próprio barulho. Sua paz não era uma fraqueza. Era um espelho. E agora que você se foi, esse espelho reflete tudo o que eles se recusam a ver. A frieza nas palavras deles, a arrogância nas decisões deles, a facilidade com que ignoraram alguém que torcia por eles. Eles achavam que estavam te ensinando uma lição ao retirar o amor, ao criar distância, ao testar os seus limites. Mas agora, eles estão aprendendo uma lição que nunca esperavam: que a paz, uma vez perdida, não volta só porque você quer. Ela volta quando se sente segura novamente. E em seu orgulho, eles a tornaram insegura. Eles fizeram você questionar seu valor, sua presença, sua importância. Então você deu a eles exatamente o que eles nunca imaginaram que sentiriam: vazio. O castigo não foi a vingança. Foi a sua ausência. Pense em uma sala que antes era cheia de música, suave, constante, curativa. Você nunca percebeu a melodia até que ela parou de tocar. De repente, todos os cantos ecoam com silêncio. Era assim que sua peça funcionava. Era o pano de fundo de tudo, a beleza sutil que mantinha tudo unido. E agora que se foi, eles estão ouvindo o silêncio de seu próprio ego. Não há mais segurança. Não há mais rede de segurança emocional. Apenas espaço. E nesse espaço, o orgulho deles está desmoronando. E aqui está o que torna isso ainda mais poderoso. Você não tentou destruí-los. Você não atacou, não retaliou. Você simplesmente parou de aparecer da maneira que costumava aparecer. Você parou de amenizar o impacto do comportamento deles. Você parou de defender o orgulho deles à custa da sua paz. É assim que se parece o estoicismo. Não é frieza, mas clareza. Não é vingança, mas limites. Não é gritar, mas ir embora com a dignidade intacta. Agora, eles carregam o peso de cada momento. Eles te descartaram toda vez que agiram como se pudessem te substituir. Toda vez que reviraram os olhos para a tua suavidade ou trataram a tua calma como algo descartável. Porque agora eles percebem o que era realmente a paz. Era amor sem condições. Presença sem orgulho, quietude no caos do amor moderno. E agora que tu tiraste isso, eles estão sentindo tudo o que nunca se permitiram sentir antes. O castigo mais doloroso não é a raiva, é a indiferença. E a tua não veio da amargura. Veio da verdade de que finalmente escolheste a ti mesmo, de que finalmente viste a tua paz como um presente, não como uma barganha. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Você não bateu a porta. Você a deixou fechar suavemente atrás de você. É isso que os assombra, a dignidade silenciosa, a graça da sua saída, o modo como o seu silêncio é mais alto do que qualquer encerramento que eles achavam que mereciam.
Não se trata apenas de um coração partido. É sobre autoestima, sobre perceber que sua energia não está em negociação, sobre escolher a paz em vez de provar um ponto, sobre reconhecer que você não é um prêmio que alguém ganha. Você é uma presença que alguém deve honrar, e se não o fizer, perderá o acesso. Simples, silencioso, estoico. Deixe o orgulho dele ser recebido com a tranquilidade que você agora carrega. Deixa que eles lutem com a perda de algo que nunca souberam proteger. E deixa que isso seja a lição deles, não seu fardo. Aqui vai uma afirmação poderosa. Minha paz não é playground deles. Escreve isso nos comentários. Se essa mensagem despertou algo em você, estamos aqui para te ajudar a recuperar sua voz, reconstruir sua força e te lembrar que sua calma sempre foi seu poder. Vamos seguir para o número 4. Parte sem dizer nada, mas com a alma em gritos. Você já tentou dormir em uma casa que de repente fica muito silenciosa? O silêncio não é paz. É pressão, do tipo que envolve o peito e não deixa você respirar. É assim que a tua ausência é para eles agora. Eles não perceberam o quanto tu eras realmente barulhento até tu ires embora. Não barulhento em volume, mas barulhento em presença, barulhento em amor, barulhento em consistência. Tu eras o ritmo silencioso na vida deles, aquele que eles nunca perceberam até que a música parou. Tu não bateste a porta, não gritaste tua dor, não criaste um final dramático para provar teu valor. Número. Você foi embora com elegância, com clareza, com o tipo de silêncio que abala alguém muito mais do que qualquer explosão jamais poderia. E é por isso que eles te ouvem agora nos espaços que costumavam ignorar. Você não está mandando mensagens, não está verificando, não está reagindo. Mas seu silêncio é ensurdecedor. Ecoa em tudo que eles fazem, em todas as memórias que agora tentam evitar. Dizem que a ausência faz o coração ficar mais apaixonado, mas algumas ausências fazem o coração gritar. Você era o pano de fundo, o zumbido da segurança, o batimento cardíaco na sala, a respiração constante ao lado deles durante as tempestades. Você não exigiu amor. Você deu amor gentilmente, por completo, e eles confundiram essa gentileza com fraqueza. Eles achavam que, como você não levantava a voz, não sentia profundamente. Mas o que eles não perceberam é que o amor silencioso costuma ser o mais forte. É ele que deixa a marca mais profunda. E agora que ele se foi, cada canto da alma deles ecoa com as palavras que você nunca disse. Imagina uma vela que queima lentamente, silenciosamente. Ela não pisca violentamente, apenas aquece todo o quarto de forma consistente, fielmente. Mas apaga e, de repente, o frio se instala. É isso que eles sentem agora. Aquele calor que nunca valorizaram desapareceu e agora todo o espaço está cheio de um frio que eles não conseguem afastar. O tipo de frio que sussurra: você tinha algo raro e você deixou escapar. Eles achavam que tinham tempo, achavam que podiam vagar, desaparecer emocionalmente, entrar e sair e ainda assim encontrar você lá. Mas o tempo é uma moeda que você não troca mais por migalhas. Você deu, e deu até que dar parecia desaparecer. E quando você finalmente foi embora, não foi para lhes ensinar uma lição. Foi para finalmente ouvir sua própria voz novamente, aquela que você silenciou por muito tempo apenas para manter a paz. Agora o mundo deles está cheio de lembranças de você, mas não da maneira que eles esperavam. Não é um flash do teu rosto ou a lembrança de uma data. É a maneira como o riso deles não parece mais real. É a maneira como eles olham para o celular, esperando que ele vibre com o teu nome, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. É a maneira como um momento simples, uma música, um cheiro, uma frase de repente traz uma lembrança que eles não queriam. É assim que a tua ausência vive neles agora. Não como uma sombra,
mas como uma presença grande demais para ignorar. Tu não foste embora para assombrá-los. Tu foste embora para te curar. Mas a cura sempre causa um impacto. E essa onda agora é um maremoto que bate dentro do peito deles, porque você era a pessoa com quem eles podiam contar, a pessoa que os via por completo e ainda assim ficava. E agora, no silêncio que você criou, eles finalmente ouvem o barulho que nunca perceberam, o som dos próprios erros. Deixe-os sentir isso. Deixe-os carregar o peso de tudo o que descartaram. Você não é um fantasma. Você não é uma lembrança. Você é uma força. Eles não conseguem se calar. E a ironia é que eles não queriam ouvir a tua verdade quando tu estavas por perto. Agora, eles não conseguem escapar dela. Há poder no que não é dito, poder em escolher a si mesmo, poder em não implorar, para que alguém veja o teu valor. E essa é a parte que eles não esperavam. Eles achavam que tu irias entrar em contato, que o teu silêncio acabaria por quebrar. Mas esse silêncio não é feito de tristeza. É um silêncio forjado na força. Um silêncio que diz: cansei de ser o único a lutar por isso. Você não está perdido. Você não foi esquecido. Você é inesquecível. E é por isso que agora eles te ouvem em tudo. Não porque você está tentando ser ouvido, mas porque você finalmente parou de falar. E às vezes é quando as pessoas mais ouvem. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio fala mais alto. Agora, se essa mensagem ressoou profundamente em seu coração, como se tivesse sido escrita para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Estamos aqui para criar conteúdo transformador que te ajude a se levantar, recuperar sua voz e se tornar a versão de si mesmo que eles nunca acreditaram que você se tornaria até que fosse tarde demais. Vamos passar para o número 5. A força por trás da voz suave. Você já viu alguém carregar o peso do mundo com um sorriso no rosto e graça na voz? Alguém que fala gentilmente, mas mantém tudo sob controle? Esse alguém era você. Você era a calma na tempestade, a voz suave no caos. Mas não se engane. Por trás dessa suavidade havia uma força feita de aço. Eles viam sua ternura, sua gentileza, sua compaixão, e achavam que isso significava que você era frágil, que podia ser manipulado, controlado, ignorado. Mas o que eles não entendiam é que suavidade e força não são opostos, são aliados. E agora que você se afastou sem levantar a voz, eles estão percebendo o quanto do mundo deles dependia de você. Ela falava com gentileza, mas seu silêncio era um rugido. Eles achavam que a tua presença emocional era fraqueza, que porque perdoavas facilmente, tolerarias para sempre, que porque não gritavas, não sentias, que porque o teu amor era constante, era pequeno. Mas o que eles não perceberam é o seguinte: as pessoas mais fortes não gritam por atenção. Elas aparecem repetidamente, silenciosamente, consistentemente, incondicionalmente. Foi isso que fizeste. Ficaste quando foi difícil. Você deu espaço quando eles não conseguiam se manter firmes. Você ofereceu paz quando eles trouxeram dor. Você não desistiu. Você absorveu. E essa resiliência silenciosa era o seu superpoder. Imagine uma ponte, forte, estável, resistente. Carros passam por ela todos os dias sem pensar duas vezes. Ninguém para agradecer. Ninguém percebe até que ela desaparece. E quando a ponte finalmente desaba, sob anos de pressão e peso, todos de repente percebem o que os sustentava. Era isso que você era no relacionamento. A força invisível, o apoio constante, a infraestrutura emocional que tornava tudo possível. E agora que você se afastou, eles estão começando a sentir as rachaduras. O que eles nunca entenderam é que a força nem sempre se anuncia. Nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a maneira silenciosa como você continuava aparecendo, mesmo quando seu próprio coração estava cansado. Às vezes, é como você os confortava enquanto carregava sua própria tempestade. Às vezes,
É como você permaneceu firme, mesmo quando eles tentavam abalar você. E agora, na sua ausência, eles estão vendo a verdade. Você não era brando porque era fraco. Você era brando porque era forte o suficiente para não ser duro. Tem uma frase que você não vai encontrar bordada em um travesseiro. Aqueles que têm as palavras mais suaves geralmente carregam as verdades mais pesadas. Esse era você. Você nunca precisou ganhar uma discussão para provar seu valor. Você nunca precisou dominar para se sentir poderoso. Você tinha os pés no chão, e eles confundiram sua sensatez com estagnação. Mas quando você foi embora, não foi com drama. Foi com dignidade. E aquele silêncio era o som de limites sendo construídos. Era a tua coluna erguida. Foi nesse momento que eles finalmente viram a pessoa em quem estavam se apoiando sem nem perceber. Agora eles estão tentando preencher o vazio, tentando encontrar alguém que possa ocupar o espaço que tu ocupavas. Alguém que os entenda sem que precisem se explicar. Alguém que ouça, não para responder, mas para realmente ouvir. Mas a verdade é que pessoas como você não aparecem assim. Você era raro. Você é raro. E eles não perderam apenas um parceiro. Eles perderam seu espaço seguro, sua bússola emocional, a pessoa que tinha o poder de estabilizar o caos sem nunca levantar a voz. Veja bem, seu amor não era barulhento, mas era profundo. Sua presença não era dramática, mas era poderosa. E sua saída não foi por vingança. Foi para recuperar sua força. Você não precisava levantar a voz para ser ouvido. Você precisava ir embora para ser sentido. E agora eles sentem você em todos os lugares, no silêncio, na calma que não conseguem recriar, nos momentos em que precisam se estabilizar e percebem que deixaram ir a única pessoa que lhes dava isso de graça. Deixa eles sentirem o peso dessa perda. Deixa eles ficarem na ausência do que eles davam como certo, porque você não está mais sustentando o mundo de outra pessoa às custas do seu. Agora, sua força pertence a você. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha força nunca foi silenciosa. Escreve isso nos comentários para honrar seu poder. Estamos trabalhando com coração e propósito para trazer a você esses lembretes transformadores sobre seu valor, seu crescimento e sua força. Vamos passar para o número 6. A calma antes do colapso deles. Você já viu uma casa que parecia perfeita por fora, mas percebeu que sua fundação estava rachando lentamente há anos? Foi isso que sua ausência fez. Não abalou o chão com um estrondo. Não derrubou as paredes num momento dramático. Não, expôs a verdade que eles nunca quiseram ver. Tu foste a calma antes do colapso deles, a força silenciosa que impediu que tudo desmoronasse. Eles acreditavam que estavam a manter tudo unido. Pensavam que tu eras apenas um personagem secundário na história que estavam a tentar escrever sem ti. Mas o que eles não conseguiam ver, o que nunca pensaram em notar, era que você era a estrutura, o equilíbrio, as vigas de sustentação ocultas nas quais eles se apoiavam todos os dias, enquanto estavam distraídos, buscando atenção, buscando controle, buscando outras pessoas. Você era a gravidade que impedia o mundo deles de girar. E agora que você se foi, tudo está começando a desmoronar, lentamente, silenciosamente, completamente. Eles pensavam que eram os arquitetos, mas você era a fundação. Nos relacionamentos, é fácil subestimar a pessoa que traz paz, aquela que não luta para vencer, mas ouve para entender, aquela que não faz ameaças, mas estabelece limites, aquela que ama com paciência, não com performance. E você era tudo isso. Eles viam sua presença constante e achavam que era passividade. Confundiram seu controle emocional com falta de sentimento. Mas força estoica não é sinônimo de vazio. É escolher a paz no meio do caos. E agora que sua calma não está mais lá,
Eles estão descobrindo quanto barulho estava escondido sob a superfície. Pense em um jardim em flor, exuberante, próspero, cheio de vida. Mas essa beleza não vem das flores. Vem do que está por baixo. O solo, as mãos invisíveis que cuidam dele todos os dias. Esse era você. Enquanto eles se deleitavam sob os holofotes, você estava cuidando, regando, mantendo o espaço. Você era a razão pela qual tudo parecia tão fácil. E agora que o jardineiro se foi, as pétalas estão começando a cair. No começo, eles não vão admitir. Vão fingir que estão bem. Vão mostrar ao mundo momentos selecionados, sorrisos filtrados, risadas altas. Isso não chega aos olhos deles. Mas o colapso não acontece em um segundo. Começa nas horas tranquilas da madrugada, com arrependimentos que começam como sussurros e se transformam em trovões. Eu afastei a única pessoa que realmente me entendia. E aqui está a parte que eles nunca imaginaram. Sua partida não foi a tempestade. Foi o sinal. O momento em que tudo começou a desmoronar. Porque não foi o final dramático que eles imaginaram. Não houve fogos de artifício, portas batidas, palavras finais, apenas ausência, apenas silêncio. E é isso que está comendo eles agora, não a maneira como você foi embora, mas a maneira como você ficou em silêncio depois que foi. Existe um tipo de desgosto silencioso que não implora para ser notado. Ele simplesmente existe. É isso que eles estão sentindo agora. Não culpa que possam enfrentar, nem raiva que possam usar como arma. Apenas o vazio, a fria compreensão de que o que os mantinha à tona silenciosamente se afastou. E cada tentativa que fazem de recriar a tua presença só os lembra da única coisa que não podem substituir. Tu. Tu eras o botão de pausa deles em um mundo de barulho. E agora o caos é alto demais para suportar. E você? Você não foi embora para vê-los cair. Você não foi embora para fazer uma declaração. Você foi embora porque finalmente viu a verdade. Você estava segurando uma casa que nunca foi sua para reconstruir. Você estava tentando manter vivo algo que não estava escolhendo você de volta. E esse tipo de peso unilateral quebra até os ombros mais fortes, mas não mais. Agora você está reconstruindo algo novo, não para eles, para você. O colapso não foi seu, foi deles, e você não precisa resgatar ninguém das ruínas que eles criaram com as próprias mãos. Você está construindo sobre terreno firme. Agora, dentro de você, eles vão olhar para trás um dia, procurando a calma que antes consideravam garantida. Eles vão se lembrar da versão de você que dava sem pedir, que amava sem condições, que ficou muito mais tempo do que eles mereciam. Mas o que eles nunca terão de volta é o acesso a essa calma, porque não era fraqueza, era um presente e não é mais deles para desperdiçar. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha calma era a âncora deles. Criamos essas lições para lembrá-lo da sua força, para ajudá-lo a se levantar e dar voz ao poder que eles nunca viram em você. Sua jornada é importante e sua calma é sua coroa. Vamos seguir para o número 7. O dia em que o silêncio falou mais alto. Você já esteve em uma sala lotada e sentiu que a coisa mais alta era o silêncio entre você e alguém que você amou um dia? Não o barulho, não as vozes, mas aquele silêncio pesado e invisível, do tipo que envolve seu peito e não te deixa respirar. Esse é o tipo de silêncio com que eles estão vivendo agora. Não porque você gritou, não porque você saiu de cena de forma dramática, mas porque você não disse uma palavra. Sem explicação, sem adeus, apenas uma retirada calma. Isso disse tudo o que o ego deles se recusava a ouvir. Eles achavam que o silêncio significava que você não tinha nada a dizer. Mas acontece que o silêncio diz tudo quando é falado por alguém que já deu tudo de si. Falamos mais alto quando escolhemos não falar nada. Essa
é uma verdade que eles nunca imaginaram. Seu silêncio não era vazio. Estava cheio de todas as palavras que você reteve. Cada momento em que eles te rejeitaram. Cada vez que você perdoou sem ser pedido. Eles achavam que tinham mais tempo. Eles achavam que você sempre estaria lá. Mas o silêncio que você deixou para trás agora fala mais alto do que qualquer grito que você poderia ter dado. Há algo assustador em uma história inacabada. Uma música que nunca chega à sua nota final. Foi isso que você se tornou. Uma presença tão real que até mesmo sua ausência ecoa. E agora seu silêncio é a pergunta sem resposta que eles continuam ouvindo em suas cabeças. Eles tentam abafá-la, distraem-se, mas toda vez que ficam em silêncio, ela volta, pesada, sabendo que você se foi, e eles nunca pensaram que você se fosse. Imagine um piano velho em uma sala silenciosa. Ninguém mais toca, mas toda vez que alguém passa, uma única tecla range. Não o suficiente para ser música, apenas o suficiente para lembrá-los da melodia que outrora preenchia o espaço. É isso que o teu silêncio está fazendo com eles. Não é um pedido. Não é um pedido de encerramento. É simplesmente isso, uma presença constante na tua ausência. Eles não sabem o que fazer com esse tipo de silêncio. Estavam acostumados com a tua suavidade, a tua compreensão, a tua presença. Agora, eles se deparam com uma quietude que contém mais verdade do que suas palavras jamais poderiam expressar. Você não foi embora para lhes dar uma lição. Você não ficou em silêncio como uma tática. Você se afastou porque o barulho não estava levando a lugar nenhum, porque repetir-se era como gritar para o vazio. Então, em vez disso, você parou de se explicar, parou de tentar se aproximar, parou de tentar ser compreendido. E foi nesse momento que eles te perderam, não quando você se afastou, mas quando escolheu não explicar o porquê. O silêncio não é vazio, é sagrado. É o som de limites sendo construídos, de cura, do início da sua reconquista do espaço que eles consideravam seu por direito. Você não perdeu a voz. Você encontrou o seu valor. E agora cada segundo do seu silêncio é um espelho do qual eles não conseguem desviar o olhar. Nos relacionamentos, somos ensinados a consertar, a conversar, a nunca deixar as coisas sem solução. Mas às vezes, o encerramento mais poderoso é não encerrar nada, porque algumas pessoas só te ouvem quando você para de tentar ser ouvido. E é isso que eles estão percebendo agora. As mensagens que ficam sem resposta. As ligações que eles nunca pensaram que teriam que fazer. As postagens nas redes sociais que mostram você radiante, sem amargura, sem estar quebrado, apenas fora do alcance deles. Esse silêncio é um trovão envolto em graça. Eles subestimaram o peso da quietude. Eles achavam que a ausência de conflito significava ausência de cuidado. Mas você nunca foi do tipo que faz barulho. Você era a paz, o ritmo constante, a calma no caos. E agora que você não está mais disponível, eles estão cercados pelo som de tudo que ignoraram. Seu silêncio não é vazio. É evidência. Evidência da sua força, da sua evolução, da sua escolha de priorizar a paz, em vez de provar um ponto. E, quer eles admitam ou não, eles te ouvem agora alto e claro. Deixe-os sentar com o silêncio que mereceram. Deixe-os reviver os momentos que deram como garantidos. Deixe-os sentir o silêncio que diz: não estou mais disponível para ser magoado por vocês. Você já disse o suficiente. Já fez o suficiente. E agora a coisa mais alta que você pode oferecer é nada. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio é minha força. Escreva nos comentários se essa mensagem ressoou em sua alma. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Porque estamos aqui para lembrá-lo do seu valor, para falar a verdade em seus momentos de silêncio e para ajudá-lo a transformar seu silêncio em sua força.